Quando você entra num ônibus, a cada 4 pessoas dentro daquele ônibus, uma é evangélica. Quando você vai na Unimed, a cada 4 pessoas que você vê ali, sejam elas funcionárias ou pessoas enfermas, uma é evangélica. Na escola, a cada 4, uma evangélica. Nessa igreja, 4 de vocês, um é crente. Estou brincando. Tá? Então você vê, é um número significativo. Apesar de haver uma redução bem importante na população cristã no Brasil, um decréscimo muito grande e acelerado, ainda os cristãos são maioria, 56% do povo brasileiro. Olha só, num país que já teve 100% declarado. Então, por que isso é importante? Porque quando nós temos um povo que se diz cristão, nós temos que ter mudança. Não existe igreja morta, não existe cristão morto. Aonde você está, você tem um propósito, ser luz, ser sal, levar justiça. Então a pergunta que fica é, se a cada 4 colegas nossos de trabalho, um é crente, por que nosso trabalho continua sendo um local de piadas misóginas, de humilhação muitas vezes, de assédio moral, de desigualdade? Por que nas escolas, sendo que a cada 4 alunos, ainda nós temos alunos, e a maioria, aqui quem é professor sabe, você está dando aula, estão olhando o celular, estão papeando. É bem isso aí. Uma desconsideração total com o mestre. Sendo que de cada 4 um é crente. Cadê os crentes aí? Por que será que a gente vê, então, na política? Né? Aí a minha dúvida se ali realmente tem. Mas, vamos lá. De cada 4 políticos nesse país, um é evangélico. E por que a política continua sendo desigual? Espero, nessa noite, que ao ouvir as palavras do apóstolo João, nós possamos encontrar resposta para isso. E há uma resposta. E é uma resposta triste. Uma resposta que eu não gostaria de ter. Mas é a resposta que as Sagradas Escrituras nos dão. Porque não adianta a quantidade. O importante é a qualidade. E é o que nós não temos hoje. Amém? Peço que abram no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 14, verso 15. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 14, verso 15. Filhos de Deus, ouçam com fé a palavra do Senhor, que diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Assim disse Jesus Cristo. Vamos orar? Pai bendito, obrigado pela oportunidade que temos de sermos confrontados por Tua palavra. Permita, Senhor, que nessa noite, tudo o que for dito, venha do poder do Teu Espírito. Seja pregado, Senhor, com a autoridade do Teu Espírito. E seja recebido por nós com amor, com gratidão. Pai amado, Pai santo, assim como Tu és santo, santifica nossas vidas por meio da Tua palavra. Revela-nos a Tua verdade. Conduza-nos em Teus princípios, Pai. Obrigado por Tua generosidade e por Teu amor. É em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Um autor que eu gosto muito é um teólogo, Tozer. Ele tem uma frase que ele diz assim, numa obra do livro dele: muitas vezes tratamos Jesus da mesma forma que Saul tratava Davi. Queremos que ele mate gigantes e toque para afastar maus espíritos, mas não aceitamos que ele reine sobre nós. Irmãos, esse texto simples trouxe e ainda traz muita confusão dentro da igreja. E como disse, não porque ele é complexo, mas porque ele é mal compreendido. Jesus aqui não está dizendo, olha, façam as coisas. Eu estou chamando vocês para uma vida atribulada de ativismo.
Muito pelo contrário. Agora, isso não significa então que não devemos servir. O pastor Elezur está dizendo que a gente não tem que servir. Não é isso que eu estou dizendo. É preciso que estejamos profundamente envolvidos na igreja, na comunidade de cristãos, nutrindo relacionamentos sólidos de amor e compromisso mútuo, como um outro grande autor, Timothy Keller, no livro Deus Pródigo, cita. Mas o que então realmente significa essa afirmação repetida? Porque Jesus, mais adiante, vai repetir a mesma afirmação neste capítulo. Para entendermos bem o que Jesus está falando, e para que vivamos, então, de forma correta, precisamos entrar na mente do autor inspirado, o apóstolo João. Para o apóstolo, queridos irmãos, isso é muito importante de você entender. Para o apóstolo, o amor não é um sentimento. O amor não é uma emoção apenas. O amor é uma expressão de obediência. João nunca em seus textos permitiu que o amor se convertesse num sentimento e numa emoção. Nunca. Sua expressão sempre é moral e se revela por meio da obediência. Para João, o apóstolo do amor, como muitos de nós o chamamos, o amor não se expressa numa ardência no coração. O amor não é expressado pelo choro. O amor não é expressado pelo levantar as mãos. O amor não é expressado pela oração bonita e rebuscada. É claro que sim, nós temos e devemos ter um envolvimento emocional com o nosso Deus. Isso faz parte da nossa relação com o nosso Senhor e com o nosso Pai. Mas o amor por Jesus Cristo se expressa pela obediência à sua vontade em nossa vida. E por quê? Porque Cristo provou o seu amor pelo Pai por meio da sua obediência. Não foi por meio de emoção e não foi por meio de sentimento. Eu pergunto para você, onde há um único registro nas Sagradas Escrituras, Novo Testamento, em que esteja registrado que Jesus Cristo demonstrou o seu amor ao Pai, porque levantava as mãos orando na frente de todos? Ou porque chorava, Paizinho querido? Nunca. Foi sua vida de obediência. E obediência que o levou a uma cruz, que revelou ao mundo o que é amor. E amor a Deus. E se realmente somos servos, se realmente estamos nesse 25% da população brasileira que se diz evangélica, manifestamos nosso amor a Ele pela mesma obediência. E obediência aos seus mandamentos. Por isso que ele vai afirmar aqui: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Não há palavra de duplo sentido, não há alegoria, não é uma parábola. Se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Eu quero lembrá-los, Jesus Cristo não veio impor nenhuma lei. Sendo o próprio Deus, ele assim o poderia fazer, mas ele não o fez. Mas ele veio para revelar e para viver os princípios por trás da lei de Deus. Olha para o Sermão do Monte. Pois a lei não precisa de acréscimos. Ela é santa, ela é justa e boa. Assim como é o caráter de Deus.
A cada lição que Jesus dava no Sermão do Monte, ele dizia: vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo. Ele apresentou os princípios que foram sufocados pelo homem. É importante observarmos essa forma de ensinar de Jesus, pois hoje ainda é assim. Homens sufocam princípios divinos, desconsiderando o que Jesus deseja. Assim, nós não vivemos o evangelho, mas acabamos por viver uma cultura chamada evangélica. Hoje nós vivemos uma cultura evangélica. Nada diferente da cultura punk, nada diferente da cultura geek, nada diferente da cultura nerd. Hoje nós vivemos uma cultura evangélica. E você pode me perguntar: pastor, qual a diferença? Muitas. Sabe por quê? Porque o evangelho, ele muda o coração. Ele nasce de dentro para fora, trazendo à luz uma nova natureza. Uma natureza que gera discípulos que refletem a Cristo e o refletem em obediência. Já a cultura evangélica muda o exterior. É periférico. Não tem discípulo, tem simpatizante. Simpatizantes da ideologia do bem. Nossa, os crentes são tão bonzinhos. Eu quero ser bonzinho também. Queridos, o diabo pode ser bom. Queridos, o pecado pode ser bom. Não se engane. Nossa perspectiva de bem é bem errada. No Evangelho, nós somos chamados a viver o amor de Deus. Um amor abnegado, que não espera nada em troca. Um amor que é puro. Revelado por nossa livre obediência. E não sentimento e emoção. Já na cultura evangélica, vivemos um amor que é um sentimento, é uma emoção, que não nos demanda obediência. Quer seguir Jesus? Jesus te ama, Adiel. Ah, mas eu não preciso segui-lo? Ele te libertou para te viver a vida que tu quer. Interessante que a palavra de Deus nos chama de escravos de Cristo. Já viu um escravo, né? Imagina, não, vou fazer o que eu quero. A cultura evangélica, ela atrai pela simpatia, ela é simpática. E como humano que é a cultura evangélica, ela oscila. E como sempre, tem um fim. É por isso, por vir de homens e não de Deus, que se torna preciso então criar estruturas carnais, eu vou usar a expressão, cheia de atividade, cheia de atração, cheia de palestra e não pregação, cheia de palavras macias que alimentam egos e não de verdades reveladas que confrontam. Pois se assim não for, as cadeiras ficam vazias. Nossa, que palavra dura aquele pastor tem lá na Igreja Batista. Ele confrontou, ele teve a petulância de confrontar o meu pecado. Quem ele acha que ele é? Eu quero viver a vida boa. Eu vou naquela igreja que tem uma bolinha de luzes lá e fica girando, que o pastor é marombado, usa boné à barreta e que fala coisas que eu gosto. Porque eu sou um crente gatinho, eu quero cócegas nas costinhas. Meus cachorros também gostam de costas. Eu sou gato, tá? É que também chamar crente de cachorro fica meio, né? Então é por isso que Jesus vai dizer, vocês ouviram, isso vem de homens. Provém de homens, não é de Deus. Com isso, a igreja não é igreja, cristãos não
são cristãos e nada muda. E aí a minha rua, que tem um crente a cada 4 moradores, continua a mesma rua. A minha escola continua a mesma escola. O meu trabalho continua o mesmo trabalho. O meu estado, a minha cidade, o meu país e o mundo. E o venha o teu reino não acontece. Irmãos, Deus não requer da sua igreja acalorados programas e programações frenéticas. Ele não deseja simpatizante. Deus deseja somente que seu povo conheça Ele mais intimamente. E assim, esse conhecimento íntimo desse Deus de amor e graça nos deve apresentar esse Deus ao mundo como Ele realmente é. Ele quer uma igreja com voz profética, não uma voz acovardada, medrosa. Isso é, Deus deseja que a sua igreja viva e proclame o evangelho, e nada mais do que isso. Deus não deseja que seu povo se enlace num ativismo frenético, como se tivesse que fazer algo para Deus. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Nós precisamos dele. E com urgência. Não podemos ser arrogantes a esse ponto. Se você estudar os evangelhos, você verá que Jesus não enviou os apóstolos para concluir o trabalho que ele começou. Ele os enviou para proclamar o trabalho que ele concluiu. E esse trabalho é que é apresentado no evangelho. Como igreja, nosso único foco, a menina dos nossos olhos, a nossa grande alegria é proclamar o evangelho dentro e fora das 4 paredes e não promover nada além disso. Como disse Spurgeon, o diabo raramente criou algo mais perspicaz do que sugerir à igreja que sua missão consiste em prover entretenimento às pessoas, tendo em vista ganhá-las para Cristo. Agora, veja bem, é claro que devemos buscar contextualizar o evangelho para a nossa cultura, para a nossa época. Atividades são, sim, contextualização. Toda virada, cantata, EBD, você consegue compreender isso? Mas elas não são o fim em si. Se nossa cantata não proclamar o evangelho, ela é inútil. Se nosso encontro de juniores não proclamar o evangelho, é inútil. Se nosso EBD não proclamar o evangelho, é inútil. Se nosso culto não proclamar o evangelho, é inútil. Útil. Útil. Não podemos dar prioridade para as atividades em prol de proclamar o evangelho. Porque se nós não proclamamos o evangelho, a gente promove apenas sensações e prazer. E assim, querido irmão, quando pensamos assim como igreja, quando agimos assim como pessoas, nós sucumbimos à terceira tentação que Satanás tentou Jesus no deserto. Foi isso que ele tentou impor. Promova emoções, promova sensações, não confronte. Portanto, para João, o amor por Jesus Cristo não se prova pelo fazer, mas pelo obedecer. E há uma diferença muito grande. A prova final do nosso amor a Jesus é nosso nível de obediência. Não são nossas emoções doces, nem a disposição para o sacrifício, porque só um sacrifício foi dado a Deus e já bastou. Nem o nosso zelo numa ortodoxia, teologia rígida, que
mais gera discussões do que alegria. Mas a obediência aos mandamentos de Cristo. Nosso Senhor traçou uma linha clara e estreita para que todos pudessem ver. Assim disse Tozer. É uma linha clara e estreita. Não é fácil, mas é muito clara. E é clara por quê? Para que o mundo entenda a verdade declarada no Evangelho. Se faz necessário, então, essa clara separação entre o Evangelho e a cultura evangélica que vigora hoje na atualidade. É necessário desfazermos essa névoa que paira sobre o ar e confunde o mundo. Porque tem crente mais mundano que pessoas que estão lá fora. Tem crente com uma ética torpe, com uma conduta ridícula, vivendo uma vida medíocre. Isso é descrente. Ou melhor, nem crente, porque crente todo mundo né? Crê em alguma coisa. Tem gente que crê no dinheiro, tem gente que... Até o diabo crê, ele conhece o próprio Deus. Agora, cristão, você acredita nisso? E tem a capacidade de se chamar cristão. No trabalho, uma em cada 4. Na rodinha de piadas, é a piada mais bagaceira. Aí vai dizer assim, não, mas eu não falo piada, pastor, mas se você está ali ouvindo, você está participando. E você é culpado de pecado também. Seu ouvido, sua boca, foram geradas para santificar a Deus onde você está. Isso é julgo desigual também. Vou contar uma historinha para vocês que é triste, mas é engraçado. Eu, durante o meu trabalho, evangelizei alguns colegas e aí um dia eu chego no estacionamento e um dos carros tem um adesivo gospel. Né? Adesivo gospel. Cara, eu fiquei numa felicidade, né? Eu disse assim, pá, será que o cara foi numa igreja? Será que ele se converteu e tal? Desculpa, Lucas, caiu aqui, né? Agora que eu notei. E eu cheguei para ele e disse, cara, tu foi numa igreja? Eu falei, por quê? Não, eu vi um adesivo teu, eu li Jesus é Senhor. Ele, não, cara, eu botei para não roubarem o carro. Querido irmão, não adianta você ter um adesivo no carro. Não adianta você andar com boné, até em inglês, né? Jesus is life. Aí o cara que não sabe inglês não entende nada, vai pensar que Jesus é um jogador de futebol. Ou quando a gente é jovem, naquele ímpeto, né? Pastor, preconceitos à parte, tá? Vamos ver, é só uma ilustração. Vou tatuar um leão de Judá no meu peito para mostrar que eu sou cristão. Aí eu pergunto, bom, primeiro, quem é que sabe que Jesus é chamado de leão de Judá? Não sei crente, né? A segunda pergunta que eu faço, tu vai andar sem camisa o tempo todo. Você entende isso? É cultura. Agora, uma vida que reflete o amor de Deus, fala muito mais do que um adesivo no carro, do que uma Bíblia embaixo do braço, do que uma tatuagem de leão de Judá. É isso que eu quero que você entenda. É por meio dessa demonstração pública de amor a Jesus Cristo, em todas as esferas de nossa vida, em todas as esferas de nossa vida, seja no privado ou seja no público, manifestada por meio da nossa obediência e não por meio da nossa agenda lotada, que demonstramos nosso amor a Jesus. É a obediência que dá significado ao amor que declaramos. Fora disso, são apenas sentimentos rasos e emoções vazias. Ser
obediente. E talvez você esteja se perguntando, espero que sim. Agora, o que significa ser obediente aos mandamentos de Jesus Cristo? Queridos irmãos, eu sou um homem de pouca sabedoria. Eu me considero um homem muito tolo. Então, eu vou recorrer aqui a uma interpretação das Escrituras sobre a questão obediência de João Calvino, que ele diz assim: obediência a Cristo, segundo a palavra de Deus, significa buscar refúgio em Cristo para o perdão de nossos pecados, conhecê-lo através da sua palavra, servi-lo com um coração amoroso, realizar boas obras como gratidão por sua bondade e exercer uma abnegação que chega ao ponto de amarmos nossos inimigos. Isso é obediência. Você quer ver na prática? Se nós somos arrogantes, crendo que somos melhores que os outros, crendo que agora por sermos cristãos, somos perfeitos, nós somos desobedientes. Se conhecemos a Jesus Cristo somente pelo que ouvimos ao domingo, da boca do pastor, e o esquecemos durante a semana, negando o estudo e a meditação da palavra diária, somos desobedientes. Se servir a igreja, que é a noiva amada e santa de Jesus, pela qual ele deu a vida, se servir a igreja é um fardo, se andarmos com nossos irmãos é penoso, estamos em desobediência. Se contribuir para a igreja com os nossos dons, nossos talentos, nossos recursos de tempo, financeiros, nos assola, estamos em desobediência. Se servir a Jesus, que nos promete um fardo leve, é pesado, se servir ao próximo, sejam eles cristãos ou não, se servir a nossa família é penoso, estamos em desobediência. Se tudo que fazemos está na esfera de um ativismo frio, na expectativa de receber algo de Deus, porque assim Ele vai nos dever o favor, e não estamos motivados por gratidão, pelo fato dele ter nos alcançado em sua graça e misericórdia, estamos em desobediência. Se não amamos como ele ama o mundo, se não servimos como ele serve diariamente ao mundo, se não perdoamos como ele nos perdoou, e perdoa a todos, todos os dias, estamos em desobediência. Não é uma notícia boa de se ouvir. Pobres somos se não entendemos essas palavras de Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Você quer ver mais Jesus na sua vida? Seja obediente. Ame a Jesus por meio da sua obediência. Ah, pastor, eu não sinto tanta presença de Jesus. Claro, queridos, eu também sou assim, eu não relaciono espiritualidade com sentimentalismo, não faço essa relação. Mas é óbvio que há momentos em que você vai experimentar da presença dele queimando no seu coração. Quem aqui não experimentou? Você foi orar e as palavras não saíram da sua boca, mas o seu coração ardia, então você se derramava em silêncio diante dele. Quantos aqui não experimentaram essa sensação? Não porque você buscou, mas porque ele te deu, ele te encontrou, como ele sempre faz. E diz, eu estou aqui, Ediel. Eu estou aqui agora.
A plenitude do universo está aqui agora contigo. Aquele que é o início, o fim, o alfa e o ômega, o princípio e o criador de todas as coisas. Eu, o Cristo, estou aqui contigo agora. Como disse, nada fácil, mas é necessário em um mundo onde não se vive o evangelho, mas vivemos numa cultura evangélica, onde o faça ou a aparência externa é mais importante do que o nascer de novo para Cristo. Como o mundo irá crer em Cristo se nossas vidas não refletem o valor de suas boas obras? Boas novas. Como o mundo irá crer em Cristo se nossas vidas não refletem o valor de suas boas novas? Como o mundo irá crer em Cristo se a maioria da vida daqueles que se proclamam cristãos em nada se difere daqueles que pertencem ao mundo? É necessário, irmãos, entendermos essa diferença e abandonar essa cultura enganadora e mundana para viver uma vida de obediência própria de quem realmente ama a Jesus. É necessário abandonarmos uma vida de simpatizantes para vivermos uma vida de discípulos. É necessário abandonarmos uma vida de ativismo e nos apropriarmos de uma vida de serviço motivado pela gratidão. Pois como disse C.S. Lewis, o amor faz coisas que a obrigação não é capaz de fazer. Amar a Jesus Cristo. Estou concluindo. Ser um verdadeiro servo dele não é somente ouvir música gospel. Não é somente pertencer a uma igreja. Não é sobrecarregar a vida com atividades ditas santas. Mas ter uma vida de obediência à vontade dele. Pois só assim provamos nosso amor a ele. Amar a Jesus não é agenda cheia, é coração renovado. Por isso eu apelo a todos nós nessa noite, principalmente a mim. Vivamos em obediência ao Evangelho de nosso amado Senhor Jesus Cristo e abandonemos essa cultura evangélica que nos rodeia, porque somente o Evangelho provém de Deus, somente o Evangelho traz vida eterna, vida de qualidade. A outra, a cultura, é somente engano e ao fim, queridos irmãos, levará apenas à ruína e à perdição eterna. Que Deus nos conduza a uma vida de obediência a Deus, a Cristo Jesus e ao Espírito Santo. Eu não sou de fazer isso, quem me conhece sabe que eu não faço isso, mas eu quero fazer um apelo para você agora. Eu quero que você curve sua cabeça. Eu vou orar por você. Porque diante do que Deus nos revela na palavra dele, não há um só de nós aqui que não estejamos em desobediência a ele. Vou ser bem sincero para você. A gente está perdido, se não é a graça e a misericórdia de Jesus. Agora, Jesus promete, para mim e para você, que ele jamais deixa de lado um coração arrependido, um coração que deposita nele toda a esperança. Eu te convido agora, a comigo, estarmos orando ao Senhor, pedindo perdão, se até agora o nosso amor a ele foi revelado por agenda cheia, por adesivo no carro, vai ter gente tirando adesivo do carro aí aos montes. Não é isso. Mas se até agora eu não fui obediente, se até agora eu não aprendi a amar a Deus realmente, como devo amar, a semelhança de Cristo. Vamos orar? Querido Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de sermos confrontados por Tua palavra. Uma palavra que muitas vezes nos dói, Senhor. Porque na nossa ignorância cremos que estamos no caminho certo. Cremos que estamos Te agradando. Cremos que estamos revelando ao mundo o nosso amor. Na verdade, Senhor, estamos fazendo coisas que Tu não nos pediu. Senhor, permita que a verdade revelada na Tua palavra toque o nosso coração e nossa mente. De forma, meu querido Pai, que
tudo que façamos esteja baseado na obediência. Uma obediência que é gerada na gratidão que temos por termos sido alcançados pelo Teu amor. Que verdadeiramente carreguemos em nosso coração esse amor, Senhor. E que essa obediência não seja um fardo pesado, mas seja um fardo alegre, leve, assim como o Senhor nos prometeu. Que ao termos dúvida, nos perguntemos: como Jesus agiria nesse momento? Senhor, concede a nós uma obediência que revela ao mundo o Deus que Tu realmente é. Um Deus de amor, de misericórdia, de bondade, de graça. Pai, sonda os nossos corações, traga arrependimento a eles e traga fé. Fé de que nós sabemos que iremos falhar, como foi dito aqui antes, mas que em Cristo Jesus nos apegamos de tal forma que a obediência dele nos é dada. Obrigado, Pai, por Tua generosidade, por Teu amor e por Tua bondade. Amém. Queridos, nós estamos encerrando. Nosso desejo, como sempre dizemos, a nossa oração é que você tenha uma semana abençoada, tá bom? Que Deus seja rico na sua semana, que você seja um instrumento eficaz na mão de Deus, que você ame, que você derrame graça, que você derrame misericórdia, que você seja a luz nesse mundo. Amém? Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós eternamente.